Boa noite a todos. Boa noite. É uma honra muito grande estarmos aqui hoje recebendo o professor Leandro Santos Costa, o professor Leonardo. O professor Leandro Santos Costa ele é graduado em Filosofia pela Universidade Estadual do Paraíba, com atuação nas áreas de Ética, Metafísica, Epistemologia, Fenomenologia, Hermenêutica e Patrimônio Cultural e memorial. Cursa pós-graduação em Problemas Fenomenológicos e Hermenêutica, com 3 livros publicados na área de Filosofia. É um prazer muito grande recebermos o Leandro, tão jovem, seus 28 anos, tão convicto, tão expressivo na sua área de atuação. E é um prazer muito grande, Leandro, recebê-lo aqui hoje. A Faculdade Senec Capitão Lemos Cunha, da Governador, agradece a tua presença aqui hoje. Tenho certeza que teremos um dia edificante, uma noite edificante, uma noite de crescimento, de conhecimento. Agradeço a todos também pela presença e principalmente nesse momento em que a gente necessita cada vez mais se racionalizar dentro de uma estrutura de pensamento filosófico. Por quê? Porque ela é quem fundamenta todo o nosso processo ocidental. Diferentemente do processo oriental, a filosofia acaba resgatando do universo oriental, ou acaba retirando do universo oriental, o que seria uma expressão do logos. Por isso que hoje minha proposta é dividir o tema da ética dentro de 3 passos. Sendo o primeiro, olharmos no processo genealógico, isto é, voltar à raiz do problema da ética, como ela foi surgida, para poder pensar no século XXI como podemos fundamentar, já que a ética dentro da nossa sociedade está um pouco desestruturada. Por quê? Como vamos perceber, o logos, ou a razão, é o que define nós enquanto sujeitos humanos. É isso que o próprio Aristóteles vai dizer na própria política, que o sujeito que somos é um sujeito racional, ou um sujeito político. Então, essa é a necessidade de poder estabelecer cada vez mais um horizonte de pensamento que nos coloque como sujeito social. Aí eu vou pegar uma expressão do próprio Marx, no século XIX, quando ele vai dizer a consciência de classe. E o que é ter uma consciência de classe? É você fundamentar-se enquanto sujeito ou perceber enquanto sujeito de um determinado meio social. Então, quando a gente nos percebe como sujeito de classe desse meio social ao qual nós somos inseridos e não somos convidados, a gente precisa de uma razão que faça um estabelecimento e que nos dê um norte. A razão para a filosofia é como a vela é para um barco veleiro. Então é isso que eu pretendo desenvolver hoje, principalmente pensar a ética de uma forma contemporânea, a partir das ideias de Foucault, ou seja, ao qual ela também nos auxiliará no sentido psicológico, principalmente porque somos sujeitos psíquico, social. Então, a ética ela pode nos ajudar a voltar a si como um cuidado. E esse cuidado se percebe-se que vai perdendo com o tempo. Então, vamos poder alicerçar toda essa estrutura de pensamento hoje. Para apresentar o professor, posso dar Então, eu quero agradecer a presença de todos mesmo, e principalmente assim, porque a nossa sociedade está perdendo um pouco a oportunidade de entender esse caminho da filosofia. A filosofia, ela entra dentro do universo do Brasil como uma obrigatoriedade praticamente em 2008. Mas, na verdade, as escolas começam a ter a filosofia praticamente em 2012. Então, a gente precisa ter cada vez mais pessoas dispostas
a tentar levar adiante essas linhas de raciocínio, principalmente por serem difíceis, densas, mas ser totalmente importante para a nossa natureza humana. Porque a natureza humana não é algo a priorístico, nem é algo que já nasce dentro de nós. Ela é uma construção e um processo social que só vai ser solidificado no século XX, principalmente no século XX. Então, muitos processos que estamos vivendo agora, é por isso a importância que eu vi em desenvolver um tema da ética, é que estamos profanando conquistas que talvez tenham um cunho completamente milenar e ao qual também nos fez se transformar esse sujeito humano que somos, esse sujeito entendido que somos. Por isso que eu vou iniciar esse trabalho voltando ao universo grego, já que somos democratas, já que vivemos numa democracia. E para viver dentro de uma democracia, devemos também entender o que é o demos mais kratos. O que é esse demos? Como se constitui um demos? Como se fortalece esse kratos? Então, no período grego, ou no período inicial grego, mais ou menos no século V, Clístenes vai desenvolver a democracia para o sujeito cidadão que, dentro do universo da própria Grécia, ou de Atenas, pois a democracia se resumia a Atenas e algumas cidades que assim tinham alguma particularidade ou comulgava do universo ateniense, já que o Estado da Grécia era constituído por cidades-estados, e naquele momento não havia uma coisa que temos hoje como direito internacional. Então, muitas vezes as cidades, ou as polis gregas, ou qualquer tipo de império que havia naquele período, o reino, vivia à mercê de qualquer um. A exemplo, a democracia grega, ela tem um processo completamente destruído no período de existência de um dos pensadores que iremos usar aqui, que é o próprio Aristóteles. Ele é a prova viva, digamos assim, à época, da decadência da democracia grega e uma reviravolta da ética. Então, nesse momento, a ética ela perde uma característica fundamental dela, que é a reflexão do sujeito social, ou seja, aquilo que eu coloquei inicialmente, a reflexão do homem político. A ética ela era voltada como uma prática política. E o que é uma prática política? É aquela postura ao qual o sujeito vai partir de fundamentações que veremos mais à frente, que é dividido entre logos, gnosis, que é conhecimento, aletheia, são palavras gregas que deram origem a muitos tipos de palavras e linhas de ciências hoje em dia. Por exemplo, a epistemologia surge nesse período grego, digamos assim, como uma investigação acerca dos saberes que já havia nesse momento. Então, ela ao mesmo tempo caracterizava uma oposição ao que seria denominado a doxa. E a palavra doxa nos deu origem a um termo chamado senso comum, isto é, uma pessoa que não tem uma opinião bem fundamentada. Por que isso é importante? Porque, na verdade, é importante resgatarmos os gregos para pensar uma ética contemporânea. Porque é o único processo, já diz Foucault na hermenêutica do sujeito, que a gente analisa o sujeito na sua posição, sem tanta interferência como houve de 1000 anos da própria Igreja Católica, como houve de, digamos, 300 anos da modernidade, já que a modernidade autenticamente inicia no século XVIII, com a figura do Kant, com a figura dos estabelecimentos da crítica da razão pura. Ali se norteia ou se divide os horizontes dos saberes, isto é, a crítica da razão pura, ela rompe um domínio de quase 1200 anos. Só nesse momento conseguimos ter um pensamento do que vamos perceber ser próximo à nossa vida. Para podermos pensar genealogicamente o processo do pensamento contemporâneo, temos que resgatar os gregos antigos, pois eles têm sinais a partir de seus signos linguísticos, que é esses termos que eu estou usando, que nos conduzem a paralelos
e reflexões críticas, assim como foi feito. O interessante é que na hermenêutica do sujeito, o Foucault usa um termo chamado gnosis seauton, ou seja, é o sujeito que parte no conhecimento de si mesmo. E o que é conhecer a si mesmo? Porque a ética do cuidado de si mesmo só é percebida no universo grego. Porque o universo grego, eles iam muito se consultar no oráculo de Delfos. E o oráculo de Delfos tinha uma fachada, tinha uns letreiros que dizia: conhece-te a ti mesmo. Qual é a importância de conhecer a si mesmo? É porque o grego criou dois tipos de medicina: a medicina corporal e a medicina da psique, isto é, da alma. E alma, entendemos psique como o nosso cérebro, como a nossa mente. E essa psique, ela é alimentada com o que se chama de sopro da vida. Nesse momento que eu estou falando do universo do século V, IV e III antes de Cristo, nesses 3 séculos vamos perceber toda, ou melhor, boa parte da fundamentação do que seguimos hoje como princípio social. Então, quando eu fui pensar que havia uma crise dentro da sociedade, na verdade, de tanto ouvir que vivíamos em crise, estamos vivendo crise de valores, estamos vivendo crises econômicas, eu fui tentar buscar, compreender qual é o tipo de crise que estamos vivendo. Já que todos falam que estamos vivendo um processo de crise, mas que tipo de crise é essa que eles dizem que temos? Mas quais são esses tipos de valores que é defendido dentro da sociedade como um valor que perdura dentro dessa historicidade nossa? Qual é esse valor? E quando eu fui percebendo esses valores, cada vez mais eu fui voltando a esse universo grego. E o mais importante, assim, o mais interessante disso tudo é principalmente com a figura do próprio Nietzsche. O Nietzsche foi o primeiro pensador que conseguiu romper com tradições de pensamentos. Na verdade, muitas pessoas que eu vi tratar sobre uma crise de valores, né, eu vi que elas muitas vezes tratavam, na verdade, conhecimentos, ou melhor, como eu gosto de usar, termos linguísticos incorporados em suas vidas, né, incorporado em seu cotidiano como um valor estabelecido, como algo que não vai mais solidificar ele enquanto sujeito na própria sociedade. Por isso que eu achei extremamente importante seguir esse processo que o Foucault seguiu, que o Nietzsche seguiu, que o Kant seguiu, que o Leibniz seguiu. Por quê? Porque eles também, em seus momentos, se perceberam em crise. Então, quando a gente faz esse processo, como vamos ver no decorrer da palestra, quando a gente faz esse processo, desde o que se constitui Ocidente até hoje, nós vamos perceber que vivemos uma crise extensa. Por exemplo, a Grécia vive uma crise econômica. A Grécia vive uma crise econômica desde o século III a.C. A crise da Grécia não é atual. Então, o nosso processo histórico é um processo de crise. Na verdade, são as crises que nos faz mudar. É a forma que analisamos o tumulto que é destruído por uma tsunami, que tentamos nos localizar enquanto sujeitos sociais. Mas o fato de pensar esse termo sujeito social, eu também estou pensando dentro de um processo filosófico. Eu não estou pensando dentro de um processo de naturalização da vida. Por quê? Porque a naturalização da vida transcende o conceito de entendimento. E isso a gente só vai conseguir ver mesmo dentro da nossa sociedade, dentro de todos esses processos milenares do conhecimento humano ou das ciências humanas, com os pensadores denominados pós-estruturalista, que é Derrida, Barthes, Guattari, Deleuze, principalmente Deleuze e Foucault. Deleuze, ele escreve um livro chamado O Anti-Édipo. E o que é o Anti-Édipo? O Édipo é uma tragédia grega, entretanto ficou conhecida muito mais na contemporaneidade
pelos trabalhos desenvolvidos por Freud. E Freud estabelece dentro da nossa sociedade um nível de pensamento ao qual nós somos um sujeito cada vez mais envolvido dentro dos nossos âmbitos psicológicos. O nosso âmbito cognitivo, ele não era percebido dentro da nossa sociedade. Por isso que é importante também, e isso só vai ser desenvolvido dentro da segunda metade do século XX, o que se chamará interdisciplinaridade. Que é isso que estamos fazendo. São cursos e movimentos que se agregam para desenvolver fundamentações para a própria vida. Quando uma área acaba se limitando ou tendo que transcender fronteiras que foram estabelecidas praticamente no século XIX. A democracia, ela surge como oposição a um sistema de governo, como antônimo de aristocracia. Esta é a classe de casta. E o mais interessante que o porquê devemos pensar essas oposições é porque no período em que eles estavam tentando elaborar esse processo social ao qual poderia se livrar do tirano, daquele que lhe retiraria a liberdade, a própria Roma, paralelamente a isso, também já estava fundamentando um tipo de governo que se livrasse de alguma forma desses controles que havia, desse julgo onde a figura de um ou de alguns grupos acabava imperando, digamos assim, na própria forma de conduta. Por quê? Porque quando a gente percebe o processo dos conhecimentos, a gente entende que esses processos acabam interferindo no sujeito em sociedade. O conhecimento, por mais que hoje em dia a gente ache que seja completamente teorético, ele até basicamente o século passado, a segunda metade do século passado, ele tinha uma influência direta dentro da nossa sociedade. Ele tinha uma influência direta dentro dos nossos costumes. Por quê? Porque pensar a filosofia, por um lado, é pensar o nosso próprio costume. A filosofia, ela é um posicionamento sobre os conhecimentos. Ela é uma necessidade constante de reflexões acerca desses saberes, acerca dessa constituição de saber. Então, nesse momento do período grego, a filosofia, na figura da ética, ela pensará o sujeito em busca do sumo bem, e viver em sociedade é querer o bem-estar da própria sociedade, um bem-estar que transcende o seu valor individual. Essa é a grande diferença do sujeito ético no período grego para o sujeito ético no período contemporâneo. O sujeito contemporâneo, ele é voltado a si mesmo, ele é voltado dentro dos seus horizontes de pensamento, ele é voltado dentro das suas buscas, ele é um sujeito que nega a referência externa, ele dilui toda a sua construção de vida subjetiva. Mas falar de subjetividade e ao mesmo tempo falar de grego, falar da ética tal como a gente tenta falar hoje em dia e tentar falar no universo grego, por exemplo, se eu estivesse aqui e essa plateia fosse composta por pessoas gregas deste período ao qual se inicia esse processo de pensamentos que vai se transformar a tradição da nossa vida, eles não entenderiam quase nada do que estamos falando. Porque conceitos como subjetividade, como eu, como a própria noção democrática atual, ela não tinha esse entendimento na Grécia. Por isso que é importante nos pensar enquanto sujeito social. Quando a gente se vê, então, dentro dessa perspectiva, nesse período ao qual surge o que seria o cidadão, esse cidadão grego, ou o que constitui o demos, digamos que se dentro desse universo da Grécia tivesse 600 mil, ou melhor, de Atenas, porque se resume a Atenas, ela foi subjugada por Esparta. Na verdade, a democracia só teve um auge de 8 séculos na Grécia, apenas, porque ela morre praticamente no período de Sócrates, que é o sujeito que desenvolve e que nos lança como cuidado de si mesmo. É um sujeito que nos coloca como pessoas possibilitadas em pensar a vida e não mais só o campo da matéria. O Sócrates foi justamente condenado
porque ele fazia um pensamento completamente diferente da época. E qual era? Ele não se importava com a coisa pública. Ele não se importava em ir aos debates. Ele não se importava em ir à assembleia. Ele não se importava porque ele não concordava com a forma que era desenvolvido o próprio caráter ético daquele período. Então ele rompe um paradigma e cria um novo paradigma para a própria ética, que é a ética do cuidado de si. Só em Sócrates é que vamos encontrar esse cuidado de si mesmo. E como se fundamenta isso? Uma vez, Sócrates estava andando, ele andava com trajes praticamente de escravos, ele andava com roupas escassas, ele usava, na verdade, praticamente a mesma roupa. Não por não ter dotes, mas por pura vontade e por não ter vaidade. Uma vez, um dos aristocratas atenienses chegou para Sócrates e disse: Sócrates, você é tão sábio, você tem seus dotes, por que andas descalço? Por que anda com roupa como escravo? Por que você age, às vezes, como um escravo? Sócrates olha para esse sujeito e diz: tudo bem, analisastes a forma que eu me visto, mas o mais importante não é perceber como eu me visto, o mais importante não é perceber o que eu tenho enquanto dotes, o mais importante é questionar a si mesmo. Será que a vida que tenho, já que é a única oportunidade até agora para todos que se encontram aqui, por exemplo, se essa é a nossa única vida, será que esta vida é a vida que vale a pena ser vivida? Será que esta vida que eu estou levando é a vida em que eu, lá na frente, olharia para mim e diria: realmente vivi uma vida que valeu a pena? O mais interessante é que dessa reflexão, o Aristóteles acaba concluindo que a ética é o único caminho que temos para uma verdadeira felicidade, porque ela nos leva a esse caminho do bem, não só social, mas do bem em si mesmo. Por isso que na modernidade o Kant vai estabelecer a ética como uma reflexão imperativa e categórica, isto é, ele vai pensar que nós devemos ter condutas e ações éticas, mesmo que não tenha uma câmera, mesmo que não tenha um outro, para, como diria Sartre, nos condenar. Por quê? Porque, para Sartre, o inferno é o outro. No universo dele, não havia o inferno, digamos, cristão, mas havia o inferno existencial. Um grande exemplo: se você está andando na rua e tropeça, você já olha para um lado, ninguém me viu, você está andando tranquilamente, arruma a roupa, mas quando você cai e olha que tem outras pessoas ao seu redor, você desperta a realidade e se sente ultrajado, se sente envergonhado. É justamente esse outro que nos faz se colocar dentro de uma fronteira. E o mais interessante é que no nosso período social existem seguranças de ideias como subjetivas. E essa segurança foi desenvolvida principalmente nessas máximas kantianas. Então, para poder o grego dizer que havia um método de buscarmos a felicidade social, ele cria um antagônico. E esse antagônico, ou esse outro, que não faz parte desse universo ético, eles denominarão como o idiota. E o que é idiota? Idiota vem de uma palavra grega chamada idios, que nos deu origem do termo privado. Isto é aquilo que está privado. O idiota, neste caso, era percebido nesse universo como um sujeito sem ética, como um sujeito que não dividia. Por isso que a ética, nesse sentido, ela tinha essa liberdade com aspas, né? Ela tinha essa liberdade política. Liberdade com aspas, porque a liberdade, tal como entendemos, ela é de um princípio da liberdade autônoma, kantiana, isto é, iluminista. A liberdade para eles não havia essa dimensão subjetiva como temos hoje. Assim como falei anteriormente, é uma liberdade, você está transgredindo minha liberdade de expressão. Isso é uma noção
de pensamento kantiana. Isso é uma noção de pensamento que naquele período não se tinha. Então, se formos pensar não só ético, mas o sentido da liberdade, a liberdade nesse período, para eles, diferente de nós, que é uma liberdade intelectual, eles só pensavam numa liberdade física. Então, para eles, um sujeito ético era aquele que vivia no âmbito da polis todos os dias, era aquele que tinha terreno, era aquele que tinha escravos, e a sua liberdade era não ser como um escravo, a sua liberdade era não ser subjugado por outro, a sua liberdade era não ser retaliado por um estrangeiro que poderia ser o próprio Estado ou a cidade ao lado, como foi no caso de Esparta. Então, ele, o idiota, era percebido como uma pessoa de pensamento simplório, destituído de inteligência, reflexão. Então, resta ao idiota pertencer àquele termo que eu utilizei, a doxa, ao senso comum. Isso daqui é o início do que seria o conceito de verdade e de mentira na nossa vida. Então, a genealogia nos dá essa potência. Se vermos uma obra, indico uma obra de leitura expressa do Nietzsche, que é A Genealogia da Moral, onde ele vai perceber a construção de bem e mal a partir, ou melhor, da dualidade da nossa sociedade, principalmente a partir dos conhecimentos socrático e platônico. Por que é importante entendermos esses conhecimentos como parte de uma construção da nossa vida? Porque nesse período digamos, usado, captado pelo universo que foi desenvolvido pela própria Igreja Católica. E a Igreja Católica, ela nos deu a roupagem de existência. Ela pegou o que era bom dos conceitos platônicos, ela pegou o que era bom dos conceitos aristotélicos e expressou isso em sua forma da relação transcendental, do eu com Deus. A nossa relação com o divino, de uma forma teorética, ela é uma relação da própria ideia platônica de existência. Então, essa vida ao qual se contempla uma unidade, Platão diz, há uma unidade que é o sumo bem. Nós precisamos buscar essa unidade que é o sumo bem. Mas esse sumo bem, onde tiramos esse campo das ideias, nós apenas só podemos contemplar. E o mais interessante é que tem um amigo meu que é pesquisador da área de antiga. A filosofia é dividido, ou você pesquisa antiga, ou você pesquisa medieval, ou você pesquisa modernidade, ou você pesquisa contemporaneidade. Então, esse amigo meu, ele acabou chegando a um problema em suas pesquisas. E qual é esse problema, ou esse grande problema? É que ele percebe que o plano das ideias não é um lugar utópico. O plano das ideias, para ele, é a nossa própria consciência. Nós não vamos conseguir atingir a nossa consciência, a não ser que seja pelo sentido racional. É por isso que é importante sempre voltar aos gregos, porque eles nos dirão como atingir essa consciência plenamente, como atingir esse cuidado de si plenamente. Então, assim como o idiota é antagônico ao cidadão político, a palavra doxa é oposta à episteme, isto é, a ciência da verdade, ou a ciência do conhecimento verdadeiro, como também ao termos logos, que é a razão, que nos dá origem a termos como biologia, bios, vida, logos, logoi, reflexão, pensamento. O Sófos e a Aletheia também acaba construindo esse universo do pensamento de tudo aquilo que não seria a doxa. Então, por que é importante pensar isso? Porque nesse período é estabelecido o que vai ser a ciência ou atitude com metodologia, entenda ciência aqui sempre com uma atitude metodológica,
E ao mesmo tempo, ele vai definir aquela pessoa que não tem uma metodologia para poder fazer uma linha de pensamento. Por isso que é uma pergunta sempre importante em fazer. Será que a atitude ética é apenas um hábito? Será que a atitude ética é apenas um costume? Ou ela necessita que o sujeito tenha um posicionamento para poder pensar-se como sujeito e pensar o outro também como sujeito? Tem uma máxima de Cristo que é belíssima, que é: amai-vos um ao outro como a si mesmo. Eu acho que não haveria máxima para a nossa sociedade, já que é uma sociedade que segue esse cunho do cristianismo, melhor do que essa. É uma máxima que nos coloca como sujeito, não da forma como estamos entendendo aqui, mas nos coloca como responsável também pela dimensão do outro. E é tão importante isso, que esse entendimento do outro como parte da minha própria vida só foi possível com filósofos que foram jogados no Holocausto. Só foi possível com filósofos que foram confinados em campos de concentrações. Um filósofo chamado Hans Jonas, que desenvolveu esse pensamento ético, não só dentro da contemporaneidade, paralelo a ele também, outro filósofo, vou fazer já os três que eles trabalham dentro desse campo do eu e o outro, como Baltazar e como Levinas. Por que eles pensaram o outro? A nossa sociedade, por mais que no seu processo histórico tenha esse processo como um pensamento do outro, é no período, como diria Adorno, o que pensar da ética após Auschwitz? O que pensar da ética após eu usar o ser humano como um camundongo de laboratório? É justamente essa herança, por isso que eu busquei a partir do grego, para podermos caminhar nesse processo do que nos construímos enquanto humano. O mais interessante é que nos últimos dias, eu na rede social, eu acompanhei alguns debates extraordinários, e entre esses debates extraordinários havia uma frase de uma filósofa do século passado chamada Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir segue a linhagem de pensamento do Sartre. Eles são fundadores do pensamento ôntico fenomenológico da contemporaneidade. Eles são a base do pensar da existência a um gênero, a uma forma completamente nossa, completamente pura. Nesse período ao qual está um pós-guerra e um período pré-guerra e um período de pós e pré-guerra completamente destruída, o homem deixa de pensar o campo metafísico, o homem, ou melhor, homem aqui no sentido universal, o sujeito deixa de pensar ou ficar dentro do mundinho dele transcendental, como diria o Nietzsche em relação ao próprio Kant, e acaba entrando de vez dentro da sua existência. Nós não pensávamos sobre nossa existência em realidade até praticamente o fim do século XIX. E na verdade estamos no século XXI e não sabemos nos definir enquanto ser humanos ainda. Nós estamos no século XXI e não sabemos ainda definir o nosso espaço social. Na verdade, nós usufruímos de uma liberdade democrática, mas queremos a destruir, queremos retirá-la por um processo muito mais tirânico e de segurança econômica. Entretanto, quando a nossa sociedade, na obra O Antiédipo, de Deleuze, que é uma resposta a esse sujeito ligado não só à sexualidade freudiana, ao qual nos ligamos com o outro pelas nossas pulsões ou as nossas castrações, mas o Antiédipo ele vai dizer, sim, tudo bem, mas o Freud também está criando um tipo de sujeito social ao qual todas as nossas respostas de sujeito social se resumem a essa relação de potência ao qual a criança vai ter, ou o adulto pode ter suas ações não maturadas, muitas vezes no sentido libidinoso. Por isso que é importante o Antiédipo,
Porque no antiédipo vai se pensar o capitalismo como criador de pessoas completamente, ou melhor, não em toda a sociedade, mas com atitudes esquizofrênicas. Então, desde Freud, se trabalha livros pensando a sociedade completamente afetada. O Freud, ao falar da decadência do Ocidente, ele dirá que somos pessoas completamente neuróticas. E o que é ser pessoas completamente neuróticas? É que nós temos respostas muito mais instintivas. Então, é muito bom, hoje em dia, nós chegarmos para muitos campos sociais e dizer nossa diferença para um animal, para um cachorro, é porque eu penso. Mas como eu estou querendo usar aqui inicialmente, o pensar é uma atividade que necessita de um logos, que necessita de uma razão, que necessita de uma razoabilidade das ações. Então, a ética, ela é uma forma racional de percebermos nossas condutas. É isso que eles nos estabelecem de forma bem clara. Porque é importante, então, é importante compreender essas definições. Para conseguir compreender como se dará a ética do cuidado de si mesmo, assim como Foucault, em sua hermenêutica do sujeito, perceberemos nos gregos o exemplo prático de uma ética voltada do bem-estar. Então, Foucault nos lembra que o cuidado de si é essa forma que teremos de mudar o nosso aspecto social. O mais interessante é que temos entrevistas de Foucault. A internet é muito boa. A internet você pode ter uma biblioteca de Alexandria à sua disposição. Não que ela está destruída, mas você pode criar uma para si mesmo. Você pode agrupar todos os níveis de livros que vocês quiserem. Na verdade, aqui eu estou perante pessoas que podem ter um nível de pensamento para deixar o Kant lá atrás, para deixar o Platão com o mínimo de conhecimento, entende? Nós temos a oportunidade de ter um nível de pensamento que transcende essas pessoas, ao qual temos que voltar a elas para poder nos estabelecer como pessoa humana. Nós temos uma oportunidade grandiosa hoje de podermos alimentar saberes que outrora foi necessário lutas para chegar. A exemplo, o liberalismo, ele surge para nos dar uma liberdade intelectual de pensamento. Por quê? Porque a igreja, quando estabeleceu o seu tribunal social, quando estabeleceu a prática social, nesses seus 1000 anos, ela restringiu a liberdade intelectual. É por isso que a liberdade e a ética, como andam juntas, nesse momento se transformou algo subjetivo, se transformou algo ligado à nossa autonomia. Então, é necessário hoje haver uma segurança constitucional para te dar um direito de falar. É necessário hoje ter uma segurança constitucional para assegurar condutas que deveríamos ter completamente natural, completamente bem estabelecida. O problema é justamente isso, é que a ética bem fundamentada, a ética numa relação prática, ela precisa sim ter um conhecimento básico. Esse, na verdade, foi a fundamentação moderna do pensamento ético. Então, quando estes filósofos, como Nietzsche, vai pensar ou vai perceber-se, ou percebe que a prática da liberdade estava ligada a esse ocupar a si mesmo, é porque nós não éramos mais escravos e não éramos mais tão usurpados intelectualmente. Então o Nietzsche ouve a liberdade no século XIX, ouve com aspas, porque o Nietzsche só foi ser conhecido depois com Heidegger. O Nietzsche foi completamente ultrajado. Ele dava aula para uma pessoa, duas, porque o Nietzsche desenvolveu uma filosofia chamada a filosofia do martelo, ou a filosofia amartelada. A modernidade é um período extremamente crítico e importante para nos entender. Se a gente quer entender a nossa sociedade, nós temos que estudar desde Descartes. De Descartes até a reviravolta linguística do século XIX. O século XIX é o que nos dará a ponta da resposta que precisamos do universo intelectual que temos hoje.
Entretanto, quando Descartes estabelece esse eu pensante, ele inaugura uma forma moderna de pensar, mas ele a perpetua, segundo Nietzsche, uma doutrina de pensamento, isto é, um pensamento ideológico, no sentido de estar dentro do campo das ideias, ao qual coloca o corpo separado da nossa cognição. O Nietzsche vai dizer, isso é um absurdo, pois o corpo nos dá a liberdade, ou melhor, o corpo nos forma para podermos pensar. É necessário que o corpo tenha que passar em todo um processo de maturação, de construção do que sou, para poder, assim, eu poder ter um mínimo de pensamento. Então tem um termo alemão que é encontrado numa obra nietzschiana chamada Assim Falava Zaratustra, que é Selbst. E o que é o Selbst? O Selbst é a consciência suprema do próprio corpo. É uma consciência ao qual nunca atingimos. O Kant estabelece coisas dentro de nós que nunca conseguimos atingir, que é chamado como a coisa em si. É a própria essência da natureza do que somos. Não conseguimos atingir a natureza da vida humana. Esse período que há ali, querem ver um debate extremo, é o período entre a primeira metade do século XIX e a segunda metade do século XIX, onde pensadores como Feuerbach, Marx, Husserl, Freud, Nietzsche, começa a mudar todo esse pensamento. Então, por que a ética da nossa sociedade tem uma diferença fundamental? Porque ela agrupa todos esses níveis de saberes, isto é, uma ética voltada para o cuidado de si, uma ética voltada para o universo da política, uma ética voltada como um princípio de responsabilidade com o outro, uma ética voltada também como um princípio de responsabilidade para com a natureza. Então, como a nossa vida é fundamentada a partir de uma subjetividade, por isso que é um pensamento psíquico-social, pois não somos apenas sujeitos que fala e que pensa e que tem uma cabeça independente, ou melhor, uma cognição independente do nosso corpo. Por que eu digo isso? Porque quando Descartes coloca sua máxima, se penso, logo existo, ele está definindo uma natureza humana que é o meu pensamento, ele abarca o mundo social, o meu pensamento define o mundo social e o mundo só é possível ser tocado por via do meu pensamento. Entretanto, quando chega um pensador como Hume, e que vai entender o universo também, não como uma forma racional, e ele é o primeiro a tentar retirar ou derrubar esse pensamento cartesiano, ele diz, não, nós somos sujeitos que necessita também da prática. E na verdade, assim como outros pensadores que vêm posterior a ele, mas os principais seria Christian Wolff, seria Baumgarten e o Kant, mas o Hume, ele acaba dizendo, é preciso de uma relação social, é preciso de uma relação prática para poder fundamentar aquilo que sou. Se não houvesse experiência de, por exemplo, quando eu fui dar aula a primeira vez, eu tinha 19 anos de idade. Eu não sabia, eu fiquei pensando, cara, o que é que eu vou fazer ali, né? Eu entrei em filosofia, um discurso completamente denso. No primeiro ano de filosofia eu gostei do Kant, eu gostei da lógica, eu gostava de analisar os textos de uma forma de estrutura lógica. Não, isso não tem coerência. E sempre dentro daquilo que se chama tabela da verdade. Então, para mim, um discurso, quando ele é fechado, ele tem um candeamento lógico. Se ele não tiver esse pressuposto lógico, ou seja, essa estrutura que tem uma linha para chegar a um fim, ele vai perder o sentido. Eu fiquei pensando, mas como eu vou falar de um pensamento filosófico para uma escola?
Como eu vou falar do pensamento filosófico para pessoas que não tiveram contato com a filosofia? Para pessoas que olharam para a filosofia e diziam, que coisa chata. Para pessoas que a tinham sem nenhum tipo de valor. É exatamente o que estamos vivendo praticamente hoje em sociedade. Sem um pensamento filosófico, não temos uma forma que norteie a nossa conduta social. Então, vamos entrar agora dentro de um universo chamado Kant. Kant é a modernidade. Kant estabelece a modernidade. Ele, na crítica da razão pura, ele nos dá o que eu falei anteriormente, o limite. O que é a crítica da razão pura? É o que eu posso compreender. A crítica da razão pura ela se resume a isso. Qual é o limite da minha razão? Aonde a minha razão é capaz de levar? Quando ele percebe que a razão não é só uma forma teoricizada de pensar a sociedade na relação definida entre o sujeito, o eu pensante quanto sujeito, e o objeto, isto é, a garrafa, um exemplo claro. Quando Kant desenvolve a Crítica da Razão Pura, que é um livro extremamente denso, e rompe com aquele domínio que eu afirmei, socrático, platônico e aristotélico, na verdade, Aristóteles só foi resgatado pelos empiristas, isso no século XVI em diante. Por quê? Porque a Igreja Católica proibiu ler a maioria dos pensamentos aristotélicos. E por que ela proibiu? Porque o início da formulação do que seria a Igreja Católica está voltada ao que seria padres neoplatônicos. Isto é, como o Dionísio, ou pseudo-Dionísio, que foi o sujeito que mais desenvolveu, junto com Plotino, o que seria a relação entre o eu e o homem, e o Deus, ou o absoluto, a partir da ótica metafísica platônica. Então, quando eu penso um Deus que é criador de todas as perfeições, nesse período era argumentado não em base da Bíblia, ou não em base dos textos antigos da Bíblia, mas era argumentado em fundamentação metafísica platônica. Por quê? Porque era importante naquele momento esses padres mostrar ao universo grego, mostrar ao universo romano a importância que era do próprio cristianismo. Nem à toa que o próprio cristianismo acaba mudando a roupagem do que seria o Ocidente. Por isso que é uma religião extremamente importante na nossa reflexão social, na nossa reflexão de conduta social, porque ela nos deu uma herança extremamente importante na vida. E nós só rompemos com o pensamento teológico de verdade no século XIX. E romper com o pensamento teológico não é um ateísmo. Romper com o pensamento teológico é a liberdade de enfrentarmos outros tipos de saberes, ao qual não é captada pela esfera da própria teologia. Então, o filósofo Kant, ao desenvolver a crítica da razão prática, trata de forma única a modernidade com uma ética esclarecida que levasse o sujeito à sua autonomia. Vê, no início a ética era uma atitude política. No período medieval, a ética perde espaço para uma vida de virtude, desenvolvida nos pensamentos de Sêneca e Epicuro, que aí vai vir também as escolas epicuristas. Nesse momento, o mais interessante é que nesse momento é um momento de crise. A ética, quando começa a pensar os valores da vida e não mais da polis, você não tinha uma vida individual. Nós não tínhamos uma vida individual nesse período, então não tem como pensar algo individualizado. Mas ela só foi possível quando houve essa crise. E qual é a crise? É quando Esparta domina Atenas e se inicia o governo chamado dos 30 tiranos. E nesse governo chamado dos 30 tiranos, Sócrates foi condenado a beber cicuta. Ou seja, Sócrates foi morto pela cidade-estado ateniense. E quais foram as acusações feitas a Sócrates? Que ele corrompia os jovens, que ele corrompia a cidade. Como?
ele fazia essa corrupção das pessoas, questionando-os, tentando encontrar se o outro tinha realmente fundamentos daquilo que estava defendendo. Por isso que eu iniciei falando do oráculo de Delfos, porque foi lá que Sócrates recebeu a primeira mensagem divina, digamos assim. E como é que é essa mensagem divina que ele recebeu? O povo ateniense era um povo extremamente religioso. Eles viviam, eram politeístas, mas viviam para a religião. Então, era comum eles matarem animais, fazerem sacrifício. Na verdade, se você não fizesse isso, era horrível. Você não vai dar o seu sacrifício aos deuses? Isso era um crime nesse período. E foi também uma das acusações para o Sócrates. Existe um filme belíssimo que se chama A Condenação de Sócrates. É um filme que tem umas 2 horas e que, para quem faz direito, você vê como funciona o tribunal naquele período. Ele, naquele momento, mais interessante é que ele, de todas as acusações, ele prefere se defender de uma acusação chamada de sofista. Ele foi denominado de sofista. E o que é um sofista? Sofista vem da palavra sophos, significa sábio. A filosofia, quando ela surge, é principalmente pelos dizeres de Sócrates. O que é que tu fazes na vida? Eu sou amigo do conhecimento. Então, o fato dele tentar despertar uma forma diferente de pensar em sociedade, acabou condenando-o. E uma das grandes... A condenação de Sócrates, na verdade, é um livro escrito por Platão, porque Sócrates deu aula até morrer. Então, ele estava naquele processo do veneno, mas estava dando aula. Epicuro, e principalmente, na verdade, o Sêneca teve a mesma condenação por Nero, e ele também deu aula até morrer. E como funcionou isso? O Sócrates foi condenado a beber essa cicuta, então o Platão viveu todo aquele fim de vida dele. E ele não condenou a acusação de Atenas. Ele não disse que estavam errados. Ele só disse que Atenas iria ter que se responder com os deuses. Porque o que ele fazia é o que ele chamava de daimon. Há um daimon em mim, e foi isso que ele foi condenado por adorar outros deuses, que ele dizia que há um daimon dentro dele que fala por ele, que fala para ele falar. Interessante que daimon, se formos ver, foi corrompida no período medieval e foi denominado como, deu base ao que seria o demônio. Mas o que é o daimon? O daimon é uma reflexão interior nossa nesse universo grego. Isto é, devo pular daqui para ali ou não? Mas se eu pular daqui para ali e a cadeira virar? Isso foi um daimon. Foi um daimon que disse, pondere-se, você pode se machucar. Então, a filosofia sempre lutou com a reformulação do social e com a reformulação da nossa liberdade de expressão, ou melhor, da nossa liberdade de falar. Outro sujeito que eu falei, que foi condenado por tentar mudar o quadro social, foi o Sêneca, que tomou veneno, entrou dentro de uma sauna para acelerar esse processo do veneno no corpo, percebendo-se que, e isso ele dando aula, como estou aqui para todos, ele se percebendo que esse veneno não está fazendo efeito, ele cortou o pulso. E o mais interessante é que as condenações nesse período não era alguém que chegava e lhe aplicava a eutanásia, como em alguns estados americanos, mas ele era você mesmo que se envenenava. Então, só para voltar um pouco a Sócrates, que a história dele é belíssima, ele preferiu morrer do que ser condenado ao ostracismo. Isto é, o que é o ostracismo? Houve uma votação para a condenação dele. Ele
uma das hipóteses era expulsar ele de Atenas. Então, quando você era expulso de uma cidade como aquela, você se transformava um estrangeiro. Tem uma obra de Platão que se chama O Sofista de Platão, que é uma obra de retórica, que é uma das primeiras obras de linguística que temos na nossa sociedade. Ele, dentro dessa obra, tem um personagem principal e, por incrível que pareça, diferente das outras obras dele. É o único em que Sócrates não tem destaque. E o que é que ele usa para falar de um outro que não pertencia ao seu meio social? O estrangeiro. Então eu li uma obra, eu desenvolvi uma pesquisa numa obra ao qual eu não sei o nome do sujeito que fez todos os debates registrados. Eu não sei o nome, por quê? Porque ele era tratado como estrangeiro de Eleia. Eleia, uma cidade grega, que era também a cidade de um dos fundadores da metafísica, da epistemologia e da noção que temos de ser. Isto é, quando eu falo, essa cadeira é azul, eu uso um termo que é o ser, ou no grego, meon. O ser é um pensamento desenvolvido por Parmênides, que foi um dos influenciadores de Sócrates, de Platão e Aristóteles. Então, quando o estrangeiro de Eleia vai fazer esses debates, as pessoas que estavam ali no universo ateniense, por mais que tivesse esse gozo da ética, eles olhavam para o outro como um nada. Na verdade, cidadão com cultura e com conhecimento nesse universo era apenas aquele que vivia a cultura grega e aquele que estava dentro da sua localidade. Se você transcender as fronteiras gregas, assim como a romana, você vai se transformar em algo que se chama bárbaro ou barbaróis, que é uma forma pejorativa grega por dizer que os estrangeiros que viviam fora dessa fronteira da Grécia não conseguiam pronunciar o grego, então balbuciavam nas palavras, bababá. E por ter esses balbuciar, principalmente ali do que seria o Oriente Médio, e os inimigos gregos estavam na figura principalmente da Pérsia, eles tiraram esse universo e disseram, aqueles que não vivem dentro da nossa cultura são bárbaros, são pessoas iletradas, são pessoas sem nenhum tipo de confiança, sem nenhum tipo de cultura, sem nenhum, quer dizer, assujeitados. Então, o Sêneca, que desenvolve a virtude medieval, esse universo das morais, porque ética significa costume, hábito, caráter. Então ela tem esses significados semânticos. Então, quando Sêneca vai se matar, é simplesmente porque ele criou uma forma melhor de Nero, que o obrigou a se matar. Engraçado que Nero foi educado por Sêneca desde criança. Alexandre o Grande foi educado por Aristóteles desde criança. Incluindo Alexandre o Grande, recebeu um livro desenvolvido por Aristóteles, que criou um livro Aristocrata. Nesse período da filosofia, o único que, por um lado, defendia o pensamento democrático seria o Sócrates. Platão e Aristóteles eram extremamente aristocratas, a ponto de argumentar a aristocracia e dizer que a nossa sociedade só pode ter um desenvolvimento melhor se houvesse uma casta, se houvesse um grupo, se houvesse pessoas nobres, como eles pensavam, boas o suficiente para poder resolucionar os problemas da vida. Por quê? Porque para Platão, para Hobbes, para o Kant, o ser humano, ele é mau por natureza. Para esses pensadores, nós não somos pessoas boas. Então, Platão diria, quanto mais pessoas unidas, talvez, quanto mais projetos negativos nós vamos ter em nossa vida. Porque se estivermos à mercê como ele dizia em sua época, de votações, e essa é a crítica dele à democracia, se estivermos mercê em votação a pessoas que talvez não tenham condutas boas, nós vamos ter projetos completamente negativos.
nós vamos ter uma vida completamente prejudicada. Então, esses tipos de tiranos é o que a filosofia tentava não ter mais em seus espaços. Portanto, o Sêneca morre por desenvolver um pensamento em sociedade voltado à virtude humana. O Sêneca e o Sócrates não morrem por modificar o Estado, mas por fazer o outro pensar por si mesmo. Então, o cuidado de si mesmo é um cuidado em que eu analiso a minha mentalidade, eu analiso o que sou. Mas esse cuidado de si mesmo só pode ser bem consolidado na contemporaneidade. Principalmente quando Russell vai dizer: quando eu olho para uma árvore, eu digo que ela faz fotossíntese. Quando eu olho para uma árvore, eu a afirmo com estruturas científicas e não a natureza por si mesmo. É por isso que é fundado nesse período que se chama fenomenologia. A fenomenologia é uma busca na contemporaneidade da pré-essência da coisa. Assim, entendemos porque a nossa ética atual, ela necessita compreender a essência da nossa vida, que não é mais fixa, que é diluída, que é um movimento, que é dinâmico. Um grande exemplo disso é que a diferença de nós para essas pessoas é que elas se dedicavam ao que se chama ócio contemplativo. Quando eu fui ler esses estudos em 2011, eu comecei a estudar ética, na disciplina de ética, e eu questionava muito o meu professor, principalmente em pensar uma ética da nossa vida. Por quê? Porque quando eu via a ética que era transmitido por muitos professores para mim, eu ficava, nossa, mas isso daqui não está atingindo minha realidade de vida. Por quê? Porque a ética que eu esperava e encontrei dentro das figuras do Deleuze, do Nietzsche e do Foucault, é a ética que pensa o dinamismo. Ele nos pensa como um sujeito dinâmico, capturado, roubado, ou como diria Foucault, sequestrado da sua vida social. Por quê? Foucault diz que há um sequestro na nossa vida, porque há instituições que nos retira da nossa própria existência e nos confina em realidades. E essas realidades, muitas vezes, naturalizadas por nós, é impossível de nos fazer voltar a si mesmo e refletir como sujeitos. Ou melhor, é muito mais fácil hoje em dia nos entregarmos a um cuidado que é desenvolvido por outro do que um cuidado em que você se volta. Eu vou dar um grande exemplo. Hoje em dia se vende muito livro de autoajuda. Mas já pararam para pensar o termo autoajuda? Então, o outro criará uma forma, existe um determinado pensador no Brasil que ele nos dá alguns passos de termos um casamento perfeito. Entretanto, esse casamento perfeito nunca vai existir quando não voltarmos para nós e os nossos problemas. Quando eu busco no outro a minha autoajuda, eu estou colocando a minha vida igual a alguém que nunca nem sequer viveu a realidade minha e da minha esposa. Então, eu tenho que adaptar essas autoajudas. Mas não há autoajuda do que você voltar a si mesmo, percebendo-se como um sujeito que interfere no outro no âmbito psicológico, e assim tenta se programar em seus espaços, ou como se fala, buscar uma conformidade. Então, o pensamento ético moderno, que eu acho um dos mais belos, principalmente o kantiano, se seguíssemos uma ética kantiana, talvez nossa sociedade fosse completamente diferente. Na verdade, se seguíssemos um pensamento de vários filósofos, nossa sociedade seria completamente diferente. Porque a filosofia, ela não vem querer usurpar a vida do outro. Ela vem querer fazer o outro ter uma independência na própria vida.
Então, o Kant, na Crítica da Razão Prática, de 1788, ele nos dá 3 pontos fundamentais. E qual é? O primeiro é: haja de tal forma que a tua ação possa ter um caráter universal. Haja de tal forma que você seja usado como exemplo de vida para o outro. Aí você diz: mas será possível fazer isso? É extremamente possível. E uma das pessoas mais próximas que poderíamos usar como exemplo seria o Gandhi. O Gandhi praticou um ato de força contra o Estado, contra a colonização inglesa, sem levantar armas. E qual foi a forma que ele usou? Racional. O Gandhi tinha conhecimento das leis britânicas. Ele era um advogado. Então isso auxiliou nele romper com aqueles domínios. Mas como? Com pensamentos ao qual não interferia para ele ser confinado, como tentaram, mas com atitudes ao qual ele usava como exemplo para outras pessoas. Outro grande exemplo dessa máxima kantiana seria o próprio Cristo, seria o próprio Sócrates, perdão. O Cristo incorpora para si um universo de forma de vida. É isso que eu quero usar também trabalhando a existência desses pensadores, é podermos trazer para nós universo de vida, universo de forma de ser na vida. O segundo ponto, ao qual Kant coloca na construção do que seria a ética moderna e por sua vez também a própria ética contemporânea, é dizer: não age ou não agir com referência a si mesmo e aos outros como objetos, isto é, como meio. Um grande exemplo: eu quero conseguir tal objeto, quero conseguir essa água aqui, e nós temos ele como o portador dessa água. E o que eu faço? Eu me conecto com ele para tentar conseguir a água dele. Eu não penso ele na dimensão de vida dele. Eu não penso que ele é um sujeito cheio de subjetivações e que a minha forma de usurpar essa ponte, eu estou transgredindo a particularidade de vida dele. Eu estou transformando ele apenas como um objeto que é apenas o meio para o meu fim. Então, a garrafa, numa atitude dessa, vai ter mais valor do que a figura humana. O terceiro ponto de Kant, ele nos diz: nossas ações, condutas e atitudes devem ter como fim a convivência humana. Isto é, eu não vou desejar, se eu puder ter um exemplo de conduta que se vala como uma lei universal, eu não vou desejar o mal ao outro. Porque se eu desejo o mal ao outro e se eu penso na categoria universal, o outro também vai ter a liberdade de fazer o mal à nossa pessoa. Como já estamos percebendo, essas 3 definições da ética imperativa categórica de Kant começam a deixar claro a influência consciente e inconsciente em cada um de nós. São através, desses desses processos que interpretamos e sentimos os fenômenos que nos apresenta o mundo. Ou seja, quando Kant vai pegar essa ética dele, é importante entender que a ética surge a partir do que é definido a nossa natureza, que é uma natureza psicologista. Por isso que a ética aqui é pensada no sentido psicossocial. Essa natureza psicologista nossa nos faz perceber o mundo a partir de 2 movimentos, interpretativo e sensorial. Sem esses 2 universos, não conseguimos tocar o mundo. Eu não toco a garrafa de água, eu não sinto o sabor da água, eu interpreto o sabor da água, eu interpreto o tocar da garrafa. Como é que é feito isso?
aqui é mandado ao nosso cérebro, ao nosso âmbito cognitivo, informações. O meu avô, em um determinado processo da vida dele, ele perdeu o tato. Então ele não sentia as coisas. Ele não sentia, o cérebro não tinha uma conexão. Então, por mais que ele olhasse, por mais que ele dissesse, estou pegando no copo, não havia essa informação fundamentada no cérebro dele. Havia apenas impressões do que ele já teve de experiência na vida. Da mesma forma, eu uso como exemplo a sua surdez. Como não foi uma surdez natural, ele teve que se readaptar, isto é, teve que desenvolver uma interpretação de mundo. Por que isso é importante? Porque nós somos completamente interpretativos no outro. É só preciso olhar o outro que eu já desenvolvo de forma milionésimas de segundos um conceito sobre alguém. É preciso olhar para o outro e eu já dizer, não gostei dessa pessoa, mas como não vou gostar de uma pessoa que eu não a conheço? Como eu não vou gostar de alguém só porque eu senti uma sinergia diferente? Você tem uma energia diferente, eu não consegui me identificar só de cara. Não, é necessário ter um processo de entendimento do que somos nós. Assim, quando conseguimos apreender algo na nossa vida, sentimos as emoções e decodificamos na medida em que vamos percebendo a nossa realidade. Outro dia eu vi uma pesquisa em que, as crianças, foi feita uma marca no rosto das crianças e pegou crianças desde seus 1 mês e pouco de idade até basicamente os 2 anos de idade. E simplesmente a criança que estava com seus 2 anos e pouco, é que percebeu que havia no seu rosto um batom perante o espelho. Para todas as outras crianças, esse reflexo que havia ali era uma outra criança. Por quê? Porque esse início da fase infantil é o que chamamos de processo de maturação. Nós só vamos ter uma maturação quando vamos desenvolvendo todos os nossos estímulos, todas as nossas cognições sociais. Se não formos inseridos em processos sociais, nós não vamos conseguir captar determinadas informações. Por exemplo, existe uma cidade chamada Tenochtitlan. Essa cidade foi uma das capitais asteca. Se eu chegar para alguém que não teve contato sobre esse estudo asteca e disser, por favor, me dê uma explicação do que seria a palavra Tenochtitlan. Essa pessoa que não tem contato com o termo dela, ela não vai conseguir, no seu suporte de mundo, que é tudo que ela vai apreendendo e arquivando, ela não vai conseguir nos dar uma descrição sobre essa coisa. Ela vai sentir que há uma limitação. E o que isso nos indica? É que somos sim esse sujeito que vive não só racionalmente como queria Descartes, que vive não só empiricamente como queria Hume, mas na contemporaneidade nos percebemos como pessoas que necessitam de uma racionalidade e de uma empiria para poder fundamentar aquilo que somos nós. Então, dentro desse universo do pensamento, do cuidado de si, dentro de todos esses posicionamentos e esses caminhos da filosofia, nós conseguimos só apenas da contemporaneidade nos entendermos mais plenamente. Entretanto, a discussão começou a ficar estendida e o sujeito que se encontra como nós agora, com todas essas informações, com a tecnologia, com todos esses conhecimentos que em parte eu citei, nós nos encontramos ainda completamente náufragos. Nós nos encontramos completamente sem nenhum tipo de equilíbrio. Um exemplo maior de tudo,
Nós nunca vimos uma evolução tecnológica como hoje, mas também nunca vimos pessoas que não têm, digamos, um convívio, nem sequer dentro de um ambiente de rede social. Nós ainda temos pessoas que não conseguem conviver com o outro na realidade e tampouco dentro de uma realidade cibernética. Então, é necessário que se amplie esse horizonte da ética, principalmente hoje dentro desse universo que somos nós, principalmente dentro dessa estrutura que somos subjetivamente. Então, temos que nos entender sempre, não mais como um sujeito que age impulsivamente, que age e toma decisões de forma instantânea, mas nos perceber como sujeito que interpreta também o outro como criador de universo dele. Por que eu disse que é uma distinção e usei o exemplo da cidade asteca? É porque para Kant nós não tocamos o mundo. Para Kant nós somos apenas um âmbito cognitivo reflexivo. Eu não toco o outro. Então eu só posso sentir o outro na dimensão linguística, na dimensão de signos, na dimensão de gesto, quer seja no abraço, quer seja no afago, ou seja, eu interpreto o outro sempre, eu interpreto o outro constantemente. Então, como estamos perto do encerramento, eu quero entrar aqui dentro do que seria o universo da contemporaneidade, ou de o que se chama uma ética da autenticidade. E o que é ser autêntico hoje em dia? O que é ser, ou seguir uma ética da responsabilidade? É que Sartre, quando nos lança o pensamento existencialista ao lado de Simone de Beauvoir, ele diz que o sujeito é tão em suas atitudes sem ética que cria para si a má-fé. E o que é a má-fé? É não assumir a própria responsabilidade das atitudes na vida. Então, a contemporaneidade tem a ética como uma escolha, ou como uma liberdade de escolha. Existe uma máxima que diz: estamos condenados à liberdade de escolher. Estamos condenados à liberdade. Como podemos estar condenados à liberdade, se a liberdade nos faz tão bem? Como um pensador como esse diz que a liberdade, o fato de termos na liberdade, dentro dessas nossas relações, a escolha, essa escolha é o que nos gera angústia. Essas escolhas nos geram angústia porque, de acordo ao que eu escolho, eu vou sofrer por aquilo que eu escolhi. Um grande exemplo: eu vejo uma pedra e resolvo chutá-la, mas eu achei que essa pedra era leve. Eu não assumo a responsabilidade de dizer: eu chutei a pedra por vontade. Eu o agredi porque eu quis. Não, eu perdi o equilíbrio da minha vida. Nesse momento de debate, eu cheguei a um nervosismo, transcendi todos os respeitos e limites e o ofendi. Mas a culpa foi sua, que causou em mim o termo que o Sartre usa, essa cólera. E eu o agredi porque eu estava em um estado de cólera pelas suas palavras ou pelas suas condutas. Isso é a má-fé. Eu não agredi o outro porque eu quis. Isso é assumir a responsabilidade. Então, é olhar para essa cena que eu coloquei e dizer: realmente, eu transgredi qualquer tipo de limite e lhe ofendi. E essa ofensa eu estou assumindo que foi errada. Isso é o que se chama, de uma forma simples, uma vida autêntica. É assumir o erro da nossa vida sem usar o outro como uma desculpa, sem usar o outro como um passaporte das minhas posturas sociais. Então, no mundo contemporâneo, depois de Heidegger e Sartre, nós somos lançados a o que Heidegger diz. Essa é outra definição da natureza humana. E quando eu digo definição da natureza humana, são definições éticas. Heidegger diz: como não há um pré-projeto para a nossa vida, nós somos Dasein.
Nós somos lançados à nossa possibilidade. Nós somos lançados ao mundo. E a única coisa que o mundo pode nos dar é vivência, é possibilidade. Foi da leitura do livro Ser e Tempo de Heidegger que Sartre desenvolve o Ser e Nada. Então, foi tendo essa reflexão sobre o Dasein que Sartre diz, então, antes de nascermos, somos nada. E depois de morrer, também. Mas por que somos nada? Então, a filosofia de Sartre prepara o sujeito para se posicionar no mundo com autenticidade. Somos nós que criamos os valores existenciais, os valores da nossa vida. E atribuímos a nós mesmos esses valores, que são resultado também das nossas escolhas. Se eu escolho valores negativos, é isso em que eu vou ter enquanto postura ética. Por quê? Porque a ética nossa agora é uma ética pessoal, é uma ética particular. Nossa relação com Deus não é igual à do século passado. Minha avó fazia novena, um exemplo. Hoje, o Deus é pessoal. Hoje eu tenho essa relação com o divino, é meu gênero. E o outro vai dizer, não, mas existe a igreja. Não, eu dialogo com Deus em silêncio. O outro grita, o outro se ajoelha. Então, nós criamos uma natureza para nós, e é justamente essa natureza que devemos pensar ela, principalmente hoje, quando as coisas não têm mais limite, quando nós estamos agressivos até pelo outro pensar de uma forma divergente à minha. E isso porque, para encerrar, foi tão importante pensar a democracia, porque a democracia surge com esse papel de agregar dentro dela até o diferente. É talvez o único tipo de conduta política social que é capaz de ter dentro dela aristocracia, oligarquia, tirania. Ela é capaz de ter dentro dela pessoas que conseguem sintetizar, por exemplo, a não democracia e conseguem pregar dentro dela o fim dela. Então, ela surge justamente com isso, pensar o nosso meio social e alimentarmos a nossa vida, entendendo que o outro trará para mim também uma experiência. Por quê? Porque aqui são vários mundos dentro de um mundo só. Aqui são vários universos dentro de um universo só. Esse é o grande problema, por exemplo, de um professor. É entrar em sala de aula e saber que dentro daquela sala de aula ele vai ter 40 formas de realidade diferentes. Então, se são 1 milhão de pessoas dentro da realidade em que você vive, você vai se deparar com 1 milhão de formas diferentes de agir. Não há uma regularidade nas nossas ações éticas. Há uma responsabilidade para consigo e com o outro dentro das nossas relações éticas. Então, eu quero fechar deixando como mensagem para vocês é que nesse momento em que vivemos o enfrentamento da não racionalidade, da não liberdade do outro poder agir e pensar em conformidade àquilo que lhe faz bem, é sairmos daqui hoje pensando o outro em querer, mesmo sendo o contrário, defender o direito dele ser quem o é. Porque só defendendo o direito do contrário, pensar e falar que não transgrida a minha construção ética, a minha realidade de mundo, esse mundo interno que eu sou, nós vamos abraçar um mundo melhor. Se isso não ocorrer, nós iremos ver pessoas como Sócrates e Sêneca morrendo, mas tentando ainda estimular o outro, o mínimo sequer de consciência em sociedade. Então, por isso que eu puxei a consciência de Marx, porque ter consciência de sociedade é não só ter consciência de si, mas também é ter consciência que a sua vida garante a vida do outro.
e sozinho não vamos conseguir manter a nossa própria vida. Porque até na hora do parto, um dos métodos de Sócrates era a maiêutica, e maiêutica significa parir. Então, a metodologia de pensamento do Sócrates era fazer você parir sua conduta de mundo, era você parir no sentido de tirar de si, já que a mãe dele era parteira, tirar de si uma nova vida. E essa nova vida é no abraço com o outro. Então, a filosofia é um caminho que temos para ser feliz em sociedade, feliz principalmente consigo mesmo. Então, eu quero agradecer a todos que vieram e que, de alguma forma, vão buscar em sua vida, dentro desse horizonte, um universo que construa melhor este mundo concreto que estamos. Porque, ao fugir do mundo, nós entramos no mundo cibernético e estamos abandonando a nossa realidade. Por isso que vivemos fugindo do mundo, porque não estamos mais suportando o que pensamos como crises. Não suportamos, então estamos fugindo demais. É melhor voltarmos à realidade e realmente perceber o outro, como diria os pensadores éticos Baltazar e Levinas, pensar o outro como um eu, ou como eles definem, um eu-tu. Você é eu, de uma outra maneira, mas você faz parte da natureza humana. Então, é essa natureza humana que estamos construindo e ela vai ser o nosso bem-estar social, cada vez mais. Ela é o nosso bem-estar social, mas temos que viver esse universo para entender como se dá essa nossa própria natureza, porque sozinho não iremos conseguir. Então, muito obrigado a todos e vou deixar espaço para os professores falarem, que eu falo demais. Bem antes de passar a palavra para o professor Leonardo, eu gostaria só de fazer uma primeira colocação rápida, porque o Fábio Conder Comparato, naquela obra dele, A Formação Histórica dos Direitos Humanos, ele coloca como princípios da dignidade da pessoa humana, sendo ela explicada pela teologia ou pela religião monoteísta, que explica que Deus ter sido feito à imagem, pelo homem ter sido feito à imagem e semelhança de Deus, seria um aspecto exógeno da dignidade da pessoa humana. Né? E vai poder comparar, também coloca a filosofia como uma ciência que explica a dignidade da pessoa humana. Eu acho que hoje nós tivemos um apanhado geral, né, da filosofia, que aponta para a liberdade do homem, para a dignidade do homem. Kant fala sobre isso, quando ele disse que não foi o homem feito para o Estado, mas o Estado para o homem. Enfim, essas colocações são importantes. Hoje eu saio daqui mais edificado, né, com o crescimento da minha capacidade de entendimento. Hoje acho que houve um upgrade, né, devido a essas informações. Passo a palavra agora ao professor Leonardo Costa de Paula. Ele é doutor pela Universidade Federal do Paraná, vice-presidente do Observatório da Mentalidade Inquisitória e presidente da Comissão Acadêmica da Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas. Bom, boa noite a todos. Fico contente que ainda temos alunos persistindo. Isso mostra que tem uma certa esperança de que a filosofia transforme um pouco o mundo. Fiz anotações o tempo inteiro, mas não quero nem repassar tudo o que o Leandro Costa falou, mas desde que eu fui convidado até para ser o debatedor, né, pela coordenadora Camila, eu fiquei sempre me perguntando, né, a ética vindo de Kant, passando por Nietzsche, chegando em Foucault, e vi que o Leandro deu conta muito bem desses problemas, porque em princípio eles até não se comunicam muito, né? Assim, a base de pensamento deles é estruturalmente diferente.
É possível pensar que até que ele seja Foucaultiano, pelas bases dele, até pela informação que a gente estava discutindo antes, então a gente tem que conhecer o inimigo, né? Mas na verdade eu devia ter lido o texto antes, eu não tinha recebido, depois eu vou poder ler. Inimigo no sentido, porque já que normalmente nominam como debatedor, né? Então se é um debate, tem essa ideia de embate, né? Achei até muito interessante a maneira como ele até passa por questões, por exemplo, da ideia do psicológico, por Freud, o âmbito cognitivo, para chegar justamente até a questão também em Kant sobre a interpretação das coisas. Eu sou filiado à ideia de que, na verdade, nada existe em essência a não ser a sua interpretação da essência. Até porque a própria interpretação é uma interpretação da interpretação. E eu acho que, como o próprio Leandro estava falando, assim, o que distingue a gente do cachorro? É porque o cachorro não tem consciência de si, né? Então ele não tem capacidade, muito embora ele formule pensamentos e ele consiga realizar ações, ele não faz isso imbuído de um fim ou imbuído de alguma interpretação para além dos atos dele, que é o que eu acho que porque a nossa... muito embora estudioso, eu não sou estudioso de filosofia, muito embora eu gostaria de estudar mais filosofia, e agora ainda mais como a filosofia se tornou inimiga de um pensamento, de uma forma de crítica, como sempre foi, né? Na verdade ela é a própria crítica, e aí por ser crítica ela é perseguida em todo momento de crise, com uma crise agora motivada por outros fins, porque o capitalismo é motivado por crise, e aí nessa toada até da própria compreensão da crise enquanto estabelecedor das coisas. A sociedade avança em crise, é da estrutura do capitalismo necessariamente criar a crise para poder estabelecer a troca, porque você passa a ter troca a partir da crise. Então, mas voltando à base, talvez seja o momento da gente mergulhar mais a fundo da crítica, a própria filosofia, porque já que ela é perseguida, então deve ser porque é boa, porque talvez o status quo que esteja plantado demonstre aquilo que a gente não deve dar atenção. Ou, por exemplo, ficar estudando medicina veterinária, por exemplo, que é a preocupação de algumas figuras do Twitter. Mas daí a gente entra na ideia da ética. Por que a gente precisa ter um agir ético? Isso o Leandro disse bem melhor do que eu. A ideia do imperativo e do categórico. Quando a gente pensa no agir ético, a gente pensa nesse agir ético a partir daquilo que seria o bem universal, ou seja, tendo como fim a minha ideia de agir a partir daquilo ou da regra que eu possa tornar universal pela razão, como que se todos fizessem a mesma coisa fosse bem para o universal. E aí ele pode me corrigir melhor do que ninguém. Se eu errar muito, ele pode interagir. E aí eu, na verdade, não vou ser debatedor, vou ser um provocador. Ele está vendo aqui, inclusive, que já tem 3 páginas de Word anotado. É que às vezes o aluno me vê fazendo muita coisa e acha que eu não presto atenção, mas eu tenho uns certos problemas de atenção que, na verdade, eu faço mais coisa quando eu faço algumas. Então, a partir dessa ideia e a crítica, inclusive, a ideia de liberdade, que é o paradoxo da liberdade, né? Onde é que chega a minha liberdade, que é o momento de limitar a minha própria liberdade para manter a liberdade. É o paradoxo, inclusive, da democracia aqui. Qual é o limite da permissão na ideia da democracia? E aí foi Popper, né? Que dá essa ideia do paradoxo das coisas, principalmente esses campos de abertura de proposições ou do liberalismo, da ideia da liberdade.
O paradoxo da democracia é aceitar até o limite daquilo que é antidemocrático. O paradoxo da tolerância é aceitar até aquilo que é intolerância. O paradoxo da liberdade é aceitar até aquilo que vai tolher a liberdade alheia, que eu acho que tem muito a ver com o imperativo categórico. E aí, para provocar e pedir para ele se arvorar nisso em 5 minutos, como é que a gente vai conseguir transpor esse imperativo categórico, essa ideia ética que a gente deveria ter no Brasil, a partir do pensamento mais generalista ou generalizado no Brasil, da ideia da lei de Gerson, que aí a provocação é essa, que é a lei de Gerson, que é aquela de ter vantagem sobre tudo, e é a questão que eu acho que está aí e que a gente precisa enfrentar enquanto sociedade. Isso mesmo. É interessante, como você colocou, extremamente bem, por isso que eu foquei nessa nossa divisão da nossa subjetividade, é porque nós somos também sujeitos subjetivos, e a limitação, ou melhor, essa fronteira imaginária que nós temos, é entender o outro naquilo que eu coloquei como um ser que há uma independência, há um universo de mundo subjetivo, e é a partir dessa subjetivação, ou seja, primeiro eu busco a referência do outro, e depois desse buscar da referência alheia, eu volto para mim e começo a criar a referência a partir de si. Um grande exemplo, quando eu era criança, eu via as atitudes do meu pai como uma referência de agir em sociedade. E com o processo do tempo, eu fui percebendo que eu comecei a criar minha forma de ser. E quando os meus criadores transgrediam essa minha forma de ser, implicando a forma de ser deles, eu me sentia extremamente confrontado com o que seria eu mesmo. Então, muitas vezes, nós confundimos esse nosso eu como uma essência, como uma ideia essencial de viver. É isso que eu achei extremamente interessante nas filosofias, principalmente do Sartre, é que ele vai dizer que o homem não tem uma essência, é a existência que precede a essência. Isto é, quando eu estou com uma semente e vou plantar uma árvore, eu já crio na minha mente essa árvore já grande. Eu já crio, nossa, ela vai ficar belíssima, grande demais. E isso ocorre na nossa sociedade, principalmente, um exemplo, na figura dos nossos pais. Eles já nos olham pré-formulando nossas existências, isto é, você vai ser isso, você vai ser aquilo. Então, sempre vamos estar querendo regular a nossa vida, sempre vamos estar querendo criar essa ideia da essência. Então, a liberdade, o limite da nossa liberdade é justamente entender que o outro tem essa particularidade, tem essa potência, e que dentro desses dinamismos, como diz o Deleuze, existe um dinamismo. A sociedade atual, como você falou do capitalismo, o capitalismo ele não é ruim, ele é ótimo. Olha só, você pode fazer uma filosofia e tentar com ele arrumar um meio de aquisição. Isso é tão interessante que uma obra de arte vai ganhar um valor, né? E em outros meios sociais talvez não, em outros tipos de organização talvez não, vai se transformar em obsoleta. Ele nos dá esse tipo de liberdade, mas ele é completamente cruel e desumano, principalmente quando eu acabo não percebendo o outro com fronteiras subjetivas, com sentimentos, com razões, com vivência, e o roubo e o forço a seguir um princípio de vida que não é seu. Então, pensar a essência, pensar a fronteira subjetiva nossa, é justamente isso, identificar que a fronteira do outro inicia com a sua liberdade intelectual.
inicia, e autonomia, liberdade, é justamente isso. O outro poder pensar e dizer, não, tem um tipo de vida que eu quero construir para mim, que é independente do que o outro está construindo para mim. Mas esse outro tem que perceber que essa construção pode apenas se limitar à sua cognição. Isto é, tem também determinadas condutas que não conseguem ser práticas. Tem condutas que não conseguem ser práticas naquilo. Um exemplo, se a rede social é sua, você vem e escreve o que quer, concorda? Mesmo que, lógico, se não transgredir ou ofender outro. Mas existem pessoas que vão se ocupar do seu querer ser. Vão se ocupar porque a partir do horizonte delas de vida vai dizer o que é certo e errado. É por isso que eu disse, no início da Grécia é que foi feita a distinção do que era certo e errado. E o Nietzsche tentou romper isso. Não é à toa que ele diz, não devemos fazer interpretações morais dos fenômenos, que é o que eu busquei fazer aqui. Devemos fazer interpretação fenomenológica da moral. Estávamos conversando anteriormente e foi o exemplo que eu estava dando. Hoje em dia nós resolvemos, por não ter esse pausar para conversar, por não ter esse pausar para debater, já que as narrativas estão se perdendo, nós não conseguimos, como posso dizer, perceber o outro em sua completude de mundo. Eu acho que a fronteira de pensamento é isso, a transgressão, é não aceitar que o outro pode criar uma possibilidade de vida que eu mesmo não concordo. Entende? Eu acho que temos que respeitar muito, prezar muito por essa construção de vida. Se eu não tivesse decidido por livre e espontânea vontade e assumido a responsabilidade da minha vida, eu nunca teria escolhido filosofia, pois todos que se envolviam em minha vida acabava alicerçando caminhos e justificando os caminhos em que eu deveria buscar e alicerçar e seguir. Isto é, com o fato de não respeitarmos a liberdade do outro, com o fato de não respeitarmos a fronteira do outro, uma sociedade, quando se une por fins comuns, ela também acaba criando formas de separar esse outro. Então, isso é o que se chama castração mental. Ela acaba castrando o direito do outro de ser divergente. Querem ver um transtorno subjetivo e ético? Assistam uma plenária, independente se for dos deputados ou dos senadores. Você perceberá que não há uma regra de fala, né? Há praticamente o outro clama para ter um espaço de fala. Os outros naquele ambiente não permitem que esse sujeito, por pensar diferente, por exemplo, tenha o seu direito de divergir. Então, o que é que ocorre com a nossa sociedade para isso? Se eu não concordo com você, então eu vou para o meu grupo. E esse grupo se junta com outros grupos de fins comuns ou se separa cada vez mais. Então, estamos perdendo por não entender justamente essa fronteira, essa relação. Nossa relação hoje é uma relação intersubjetiva. Não entendermos essa intersubjetividade, é que estamos, ou melhor, sendo mais preciso, é que chegamos ao universo que estamos aqui no Brasil. Por não entendermos que o outro há subjetivações, que o outro há expressões de mundo, e que se eu não dar esse espaço do outro, dessas subjetivações, dessa relação dele consigo mesmo e o mundo, eu estou retirando a oportunidade do outro viver a regularidade da própria vida. E isso, gente, gera um transtorno psicológico. Então, não dar o espaço do outro em ser, nas suas atitudes e conformidades, eu também transformo uma pessoa doente. É por isso que estamos vivendo uma sociedade cada vez mais crítica, porque são pessoas que não estão maturando mais essas relações. E quanto mais nos isolamos do diferente, mais anormais nós vamos criar, e mais normais como nós, por exemplo, vai ser estabelecido e sempre iremos excluir. A exemplo do nazismo, que por não ver a natureza judaica, digamos, como
bem visto, eles, na época, usaram até da própria ciência, que é chamada de eugenia, para justificar a subraça. É por isso que devemos ser racionais e entender o universo cultural também do outro. Outros povos que foram afetados por seu universo subjetivo foram os ciganos. E não só na época do nazismo, mas em vários processos históricos. O judeu também teve vários processos históricos antes mesmo do nazismo. A exemplo, mais ou menos, acho século XV e XVI, onde o judeu tinha que se transformar em cristão. Então, a ética, ela pode ter um cunho completamente negativo se não houver essa dimensão ao qual debatemos hoje, esse humanismo. Então, ela consegue nos dar uma oportunidade de liberdade ao outro. A gente não para de pensar, né? Mas quando eu vi você falando, me lembrou o termo canalha do Lacan, né? O Lacan tem o termo canalha. É um termo técnico, não é uma ofensa, né? Ele é um termo técnico. Canalha é aquele que submete a sua moral própria aos demais, mas não se submete a ela. E aí eu acho que esse é o grande ponto. A moral é sempre para dos outros, para si não. E aí veja como é que afeta diretamente a própria ideia de ética. Destruir ou desfazer a subjetividade do outro, do inimigo, do divergente. Bom, enfim, dado o alongado da hora, nem vou passar a palavra, vou ser autoritário nesse sentido, mas eu agradeço em nome da faculdade SENEC, Ilha do Governador, a presença do professor Leandro Costa, a dupla, né? Para não deixar a piada, mas hoje foi a noite que está vivo. Noite sertanejo universitário. Então o Leonardo ainda está nativo. Eu vou me despedir tanto no Facebook quanto de vocês. Agradeço ao professor e até a próxima. Obrigado. Muito obrigado.